passar aqui, tá? É que a irmã Carla, ela está sendo Entendeu? até a DJ hoje aqui. Seja bem-vinda, viu? Vou lá, receber essa mensagem. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vou pedir permissão para vocês, licença para ficar aqui embaixo, tá? Bem próximo. Aqui eu vou só registrar. Sim, por favor. Agradeço. Já está gravando aqui? Está gravando. Mas não se preocupe, não está transmitindo, tá? É só uma gravação mesmo no meu celular. Depois é até um conteúdo assim tão importante que eu quero compartilhar com vocês, fruto da minha reflexão também. Aqui eu quero compartilhar com vocês parte de uma leitura que eu estou fazendo, vou explicar, tá? De um estudo, eu estava conversando com a pastora a respeito disso. Bom, acho que está gravando aí, né? Mas é importante estar aqui gravando o áudio e tudo mais. Bom, amém. Obrigada, irmã Raquel. Vamos orar, irmãos, pedir a condução do Espírito de Santidade de Deus para nos guiar, né? Para falar através da minha voz, do meu coração, ministrar primeiramente a mim, que tem falado comigo, e que possa ministrar também o coração dos irmãos. Amém? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Declaramos, Senhor, que só tu és Deus. Só tu és o nosso Pai, tu és o Senhor dos exércitos, tu quem luta por nós, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Bendito seja o teu nome para todos sempre. Fala conosco, esteja presente o teu Espírito de Santidade no nosso meio, ministra o nosso coração. Que cada palavra aqui, Senhor, venha direto do teu coração, Senhor, e que ela atinja o objetivo e a finalidade para o qual ela foi lançada. A tua palavra nos diz, Senhor, que nenhuma palavra que vem da tua boca, ela segue vazia, mas ela cumpre, Senhor, aquilo para o qual ela foi lançada. Ó Deus, cumpre em nós a tua vontade, venha o reino do Senhor aqui no nosso meio, seja feita a tua vontade para todos sempre, pelos méritos do teu Filho Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Bom, coloquei uma imagem ali para vocês, né? E ela é bem autoexplicativa, né? Porque o objetivo dessa noite é eu compartilhar com vocês sobre pais e filhos, né? Uma palavra, uma reflexão, um compartilhar do que está nas Escrituras, do que Deus fala conosco a respeito disso, da nossa responsabilidade de pais com os nossos filhos. Mas vou situar aqui, para quem não me conhece, eu sou Carla Pascoal, tenho 40 anos, sou esposa do Adão, já há mais de 15 anos, mãe do Luiz Fernando de 11 e agora da Isabela de 3 meses, que está ali atrás. A minha mãe está aqui também comigo, me ajudando. Eu sou professora, educadora há mais de 10 anos, já fui servidora pública, estadual, já trabalhei na esfera federal também, atuo hoje como uma empreendedora, né, e sou também mestranda do curso de mestrado em educação, né, faço um mestrado agora e fruto desses estudos é um mestrado numa universidade cristã também, né, uma universidade internacional, faço meu mestrado todo online, lá nos Estados Unidos, daqui mesmo eu estudo lá. E vamos ver o que mais. Faço parte aqui agora, membro dessa igreja, pouco tempo, né, com os irmãos, pastor Evilmar, pastora Lucimar, tem acompanhado um pouco da minha história. Eu falei para o pastor Evilmar que eu conheço eles há bem mais tempo, né, até mesmo, acredito que na minha adolescência, quando eles tinham, acho que era de um outro ministério, numa campanha de oração. Eu ainda estava no ensino médio e a minha tia me levou para uma oração lá numa campanha, e eu lembro que ele ministrou na minha vida, e naquela noite, naquela ministração de oração, aquela de cura e libertação, o pastor João, assim, muitos anos, como vocês sabem, né, nesse ministério, e naquela noite eu fui batizada no Espírito Santo. E daquele dia em diante a minha vida foi totalmente diferente, totalmente mudada. E quando o Espírito Santo me batizou, veio uma fome, uma sede por conhecer mais da palavra, assim, sabe, de pegar a Bíblia e devorar. E eu lembro que eu estava passando por um período muito difícil, bem um período assim, saindo do ensino médio para a faculdade,
né? E eu lembro que muitas turbulências, né, familiares, muitas questões que os jovens também enfrentam de, agora eu preciso para a faculdade, o que eu vou fazer? Tem muita gente que até surta, né? Porque é tanta pressão. E nessa fase tão difícil, eu lembro que eu tive um encontro com o Senhor. E eu falei para o pastor Vilmar, olha, lá naquela igreja, aquele ministério, eu conheci o Senhor lá. Ele falou assim, nossa, tanta gente passou, né? Cada um aqui tem uma história semelhante. E nesse batismo no Espírito Santo, eu lembro que havia um desejo tão profundo na minha vida de ler a Bíblia, conhecer as Escrituras, que eu li assim, de Gênesis a Apocalipse. Todas as noites eu li e devorava. Eu lembro que mesmo dormindo, parecia assim que tinha, né, a voz do Senhor lendo para mim, falando no meu coração aquelas palavras que eu estava lendo, e aquilo foi me preenchendo como uma nova criatura, uma nova agora filha em Cristo Jesus, filha de Deus. Cada um teve uma experiência assim parecida, né? E isso lembra muito aquela palavra que fala, né, que eu colocarei o meu espírito em vocês, né? Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, e escreverei a minha lei no seu coração. E tudo isso, né, faz parte aqui dessa palavra, a influência dos pais nos filhos. Bom, quero começar falando para vocês que eu comentei com a pastora Lucimar a respeito dessa leitura, Moldando Mentes e Corações. É um livro muito interessante, editora Trinitas, da Mônica e do Xuan. Ele fala assim, onde está, pode passar o slide, onde está o seu filho 5 horas por dia, 5 dias por semana. E fala assim, que as escolas, elas atuam para moldar seus filhos, moldar o que eles conhecem, o que pensam, o que creem e até o que amam, moldar quem seus filhos se tornarão. Eu fiquei pensando se essa poderia ser o título dessa nossa conversa, né? Palestra, ministração, pregação, enfim, mas deixei assim aberto, mas fica uma pergunta para nós. Esse culto poderia ser um culto de quarta-feira, de oração, de vitória, poderia ser uma reunião para nós orarmos aqui pela nossa família, pelos nossos filhos, clamarmos, isso é muito bom, nós devemos fazer isso enquanto pais, né? A oração do justo pode muitos seus efeitos, mas vamos refletir um pouco aqui essa noite, né? Somente orar é suficiente? O que você acha? Somente orar. A gente aprendeu muito que a palavra oração, orar, ação, tem muito a ver também com ação, né? E o que nós estamos fazendo de ação prática, né, dentro da nossa casa, com a nossa família? Então, essa aqui é uma palavra para a gente refletir nisso. Não sei se você já parou para pensar, onde está, se você é pai, mãe, se você ainda não é pai, mãe, mas pretende ser pai e mãe, mas se você é tão jovem, né, um adolescente, um jovem, mas futuramente você vai ser pai e mãe também. Isso já cabe a reflexão, onde estarão os seus filhos? Onde cabe essa palavra? Né? E aí, eu quero só compartilhar só algumas frases com vocês, que fala assim, o mito, né, que nós temos. Primeiro mito, que é a educação no todo, tá? Mas a escolarização, mandar os filhos para a escola, cada um de nós já passou por essa fase. A gente pensa, mito número 1, a educação pública ou privada, o meu acréscimo, é neutra. Aqui é uma afirmação, mas aqui eu faço uma pergunta. Pode passar no slide, por favor. Aí eu faço a pergunta, a educação, ela é neutra mesmo? A escolarização? Entregar seus filhos aos cuidados de pessoas céticas é entregar ovelhas à superintendência de lobos. Aqui é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. É forte, né? Para que nós estamos entregando os nossos filhos? Nós pensamos em quando nós vamos para uma igreja, por exemplo, quando nós vamos para a casa de alguém levar, né? Às vezes o nosso filho, adolescente, fala assim, mãe, pai, posso dormir na casa do fulano? A primeira coisa que você fala, mas quem é o pai, né? Quem é a mãe? Eu conheço, sei a procedência, né? Eu sei as crenças, eu sei como que eles convivem, se um lar é um lar pacífico, se é um lar, né, cheio de guerra, quais serão as influências, o que o meu filho vai ouvir nessa casa, né? A gente pensa isso, eu confesso que eu penso muito isso. O meu filho de 11 anos
Já de vez em quando ele fala: mãe, eu posso ir para tal lugar com os meus amigos? A primeira coisa que eu penso: quem é que vai, né? Quem é o pai, quem é a mãe? E quando se trata da escolarização, quando se trata da escola, a gente pensa nisso. Quem é a equipe que vai receber o meu filho? Às vezes, eu sei que tem mães que precisam trabalhar, né? E é tão cedo, e depois tem que se desligar das suas crianças por causa do trabalho, e já pensa: preciso colocar numa creche. E aí dói o coração da mãe, né, de saber: oh meu Deus, mas é tão pequeno, ainda não sabe nem falar. E eu pensava isso com meu filho: eu não vou colocar o meu filho na creche. Eu já trabalhava de manhã, de tarde, de noite, porque agora, né, porque ele ainda não sabe nem falar, e se acontecer alguma coisa ele não vai saber me dizer, né? Mas quantos pais, né, mães que não têm a opção, e às vezes com dor no coração, chorando, leva ali o seu bebezinho, deixa, né, e confia, pega a recomendação e tudo. Mas pensando bem, né, ele vai passar ali 4 a 5 horas naquele lugar, né, 5 vezes por semana. E aí quem são essas pessoas? Aqui a autora está falando assim: deixar aos cuidados de pessoas céticas, ou seja, pessoas descrentes, ou seja, que não têm a mesma crença que você também poderia ser isso. É entregar o seu filho, a sua filha, né, como uma ovelha à superintendência de lobos. E aí é importante a gente refletir sobre isso, buscar orientação e conselho de Deus. É essa escola que meu filho está, desde criança, adolescente, ou até mesmo na faculdade, né? Quem são esses professores? Porque eles vão estar ali, imagina, pensa, vamos fazer as contas. Nós passamos 13 anos na escola, né? Às vezes, trazer o filho para uma reunião como essa para a igreja, uma vez só por semana, né? Para ter contato com a palavra, com o ensino de Deus. Mas na escola é muito mais tempo de ensino, né? Então é preciso a gente pensar nessas coisas. A escola pública também ensina religião, a escola privada também ensina religião. Não uma religião teísta, ou seja, centrada em Deus, formal, mas uma série de crenças e valores que constituem uma religião em tudo, exceto no nome. As estruturas hoje abrigam a liberdade religiosa de pais que, mesmo não aceitando a religião ensinada pela escola pública ou privada, são forçados a pagar para ter seus filhos doutrinados justamente por ela, e nisso obrigados a pagar ainda mais caro para que seus filhos possam escapar da doutrinação. E foi isso que eu fiz, aí no testemunho pessoal, com o meu filho, né? Eu fui formada numa escola católica, né? Uma escola salesiana toda a minha vida. E logo no início, na educação infantil, eu coloquei o meu filho numa escola católica também. Mas depois de ouvir muitas mudanças, né, que o líder, né, vamos dizer, o Papa, acabou fazendo, né, no mundo todo, e nós temos conhecimento aí das aceitações dentro da Igreja Católica, eu falei: não, eu não quero que meu filho seja ensinado segundo essas doutrinas. E acabei mudando ele para uma outra escola cristã, né, mais adventista aqui na cidade, que eu acredito assim que, apesar de algumas doutrinas, alguns estudos, ainda, né, vamos falar assim, ainda tem uma chance de ter uma educação com princípios e valores que eu acredito. Então, assim, pode passar o slide. Não, pode voltar um pouquinho. Eu coloquei aquela foto ali, não sei se vocês conhecem, mas é uma matéria aqui de Porto Velho. Isso é um projeto, né, nas escolas do município de Porto Velho. É um projeto que foi premiado pela lei do Paulo, esqueci o nome agora. Isso, Paulo Gustavo. E eles foram premiados, né, no edital que saiu, e eles levam o objetivo deles é ampliar, tá, o ensino de crianças mesmo pequenas, tá, a educação infantil, que ainda não sabe nem ler e escrever, mas de levar ao ensino das religiões de matriz afro, né, candomblé, entre outras, para a escola. E aí eles falaram assim, né, que tinham crianças que já sabiam sobre isso, que falavam, mas o objetivo desse projeto é ampliar, né? E aí, de repente, é o que a autora está falando no livro. Mas você que é pai, que é mãe, que é vó, que é tia, você concorda com isso?
Você concorda que o seu filho está lá para aprender português e matemática, história, geografia, aprender a ler e escrever? Você também concorda que ele vai aprender a adorar outros deuses? Aqui eu estou fazendo perguntas para a gente refletir, tá? Eu sei que na cabeça de vocês talvez alguém deve estar pensando, mas nós precisamos ser tolerantes, nós precisamos respeitar, sim, concordo, nós precisamos respeitar o outro, precisamos ser tolerantes no seu sentido estrito, mas nós precisamos refletir também, É isso que nós esperamos da escolarização das nossas crianças, as nossas crianças, não estou falando dos outros. E aí quando eu falo das nossas crianças, eu falo para o meu esposo assim, a minha responsabilidade como mãe, que Deus me deu esse dom de trazer ao mundo 2 almas, e de educá-las segundo as Escrituras, segundo o princípio, de amar a Deus acima de todas as coisas, de não ter outros deuses, de não constituir status de nada, de não se dobrar a nada, de adorar ao Senhor como único Deus. Será que esse ensinamento que eu quero passar na minha família e não outro, será que isso está bem firme no coração do meu filho, da minha filha? Será que ao estar num lugar, porque aí entra aquele questionamento, mas a gente não pode prender os nossos filhos numa bolha e eles não vão conviver com ninguém, eles vão só para a igreja, casa. Não, eles vão conviver com o mundo. Mas o quão firme eles estão, e quão alicerçados eles estão na nossa fé, no Evangelho do Reino. E isso é para refletir. Pode passar. Então, a educação ela não é neutra, tá? Toda a educação, toda a escolarização, toda a instituição, seja Estado, seja privado, ela segue uma linha filosófica educacional, segue uma linha pedagógica educacional que é baseada em teorias mesmo. A gente fala na academia em pressupostos teóricos, A ciência, ela não é neutra, tá? A ciência ela é composta por diversos conhecimentos, inclusive conhecimentos místicos. Então, dependendo do cientista, se ele for de base cristã, ele vai colocar ali na sua ciência fundamentos cristãos. Se ele for de uma base de uma outra, qualquer outra religião, ele vai colocar na sua ciência, entende? Esses fundamentos. Então, qual é a abordagem pedagógica, que nós queremos? E aí eu quero pensar aqui com vocês, que a gente possa refletir essa noite. Aqui a autora fala uma citação muito importante. Remover Deus do currículo está longe de ser neutro. Eu tive uma experiência visitando algumas escolas, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, quando eu fui fazer um estágio, também como educadora. E eu fui para uma escola de ensino fundamental e outra de ensino médio lá, e não se podia falar determinadas palavras relacionadas à religião, não se podia falar de culto, não se podia falar de Deus, não se podia falar de oração, não se podia falar de religião. Eles pregavam assim, aqui tem que ser, o Estado é laico, isso que a fala, não pode ter nenhuma menção ao cristianismo na escola com essa ideia de ser neutro. Mas aí novamente eu olhava, nós olhávamos e nós sabemos, não existe neutralidade. Talvez o silêncio é neutro, porque você não quer entrar em nenhum embate, em nenhum conflito de ideia, mas sempre há um posicionamento. Então, onde está o seu filho agora? E fala assim: o sistema educacional que rejeita Deus ensina o aluno a ignorar Deus. Não se trata de neutralidade. Esta é a pior forma de antagonismo, pois julga Deus como sendo sem importância e irrelevante aos assuntos humanos. Trata-se de ateísmo. E quantos cientistas, quando nós falamos, vamos fazer uma educação baseada na ciência, mas qual ciência? Uma ciência que tem a base voltada para a fé em Deus como o único criador de todas as coisas, ou uma educação que ela rejeita Deus? Nós temos aqui 2 conhecimentos que é importante vocês saberem. Vocês, quando foram matricular seus filhos,
né? A primeira coisa que a gente olha. Vocês já procuraram saber qual é a concepção pedagógica da escola que o seu filho está, né? Que os nossos filhos estão? Né? A gente olha, se for uma escola particular, a gente olha o valor, se for escola pública, a gente olha se é próximo da nossa casa, né? Mas nas reuniões pedagógicas, eu já trabalhei por mais de 10 anos em escola pública, né? Aqui na Zona Leste, trabalhei no Carmela, 4 de Janeiro, Getúlio, né? Trabalhei no Rio Branco, né? Todas essas escolas. E todas as reuniões pedagógicas nós sempre tratávamos das questões, né? Qual é a abordagem dessa escola, qual é o direcionamento dessa escola, como que nós queremos tratar os nossos alunos, como que vai ser a relação com os pais, né? E nós víamos, eu via enquanto professora e mãe, né, a direção que a escola tomava ou até mesmo a falta de direção, né? A direção é sempre a direção do interesse político, né, ali, mas o interesse político, e realmente será que o nosso sistema brasileiro está preocupado em que os nossos filhos sejam pessoas inteligentes, que sejam pessoas livres, que sejam pessoas que pensam? Será que ele está preocupado com isso? Né? É para a gente pensar. Mas será que ele está preocupado que sejam pessoas que tenham os valores bíblicos da fé cristã? Aí a responsabilidade cai para quem? Para os pais. Se os valores são relativos e a moral passa a ser questão de preferência pessoal, todo o sistema muda. Daí essa imagem, né, que eu selecionei ali para vocês, para a gente refletir nela, que fala sobre preferência das crianças, né, dizendo que crianças trans existem. E aí nós vemos assim todo tipo de concepção maluca, vou colocar assim, né? Uma criança até 7 anos de idade, a gente sabe que o seu caráter ainda não está ali, né, fechado, formado, ela ainda está em formação de pensamento, recebendo tantas informações no mundo. E aí você pensar assim, Deus fez o homem e mulher, né? E uniu esses dois seres, né, biologicamente distintos, mas também espiritualmente distintos, né? Nós sabemos disso. E aí você falar para uma criança de 4 anos, o que eu estou falando aqui para vocês? Que eu vi escolas, tanto aqui no Brasil, né, quanto fora do Brasil, que ensinam já desde os 4 anos, desde os 2 anos, a isso. Vocês veem na televisão também, né, pais vestindo filhos e filhas, né, totalmente com maluquice, né? Eu coloco assim, com maluquice, para ser mais amena nas palavras, confundindo a cabeça das crianças, né? E aí nós pensamos, mas não é só escola, tá, gente? É tudo, é cultura, educação, os filmes. Hoje não tem um desenho, não escapa um desenho. Mesmo que você coloque assim, olha, eu falava pro meu filho, vamos ver a qualificação desse desenho. Se for tal idade, assista. Hoje não existe mais isso. Hoje você vê a sexualização, né? O termo hoje é adultização. Até nos desenhos, nas músicas, é tanta coisa, eles são tão bombardeados o tempo todo para mudar, né? Para tirar aquele pensamento que eles querem relativizar tudo, né? Mudar a lei de Deus. E aí quando a gente fala de mudar a lei de Deus, a gente vê lá em Apocalipse, né? Que fala assim, que quando o homem da iniquidade se levantar, ele vem para mudar a lei de Deus e ele se levanta contra tudo que se chama Deus e ele quer se sentar no lugar de Deus. E aí eu parei para pensar, quando o homem da iniquidade se levantar, Jesus mesmo já falava aos seus próprios discípulos, né? Paulo mesmo já falava, olha, né, o anticristo ele já tem se levantado. Na verdade, já vários anticristos têm se levantado no nosso meio. Né? Então essa questão, toda vez quando tenta mudar a lei de Deus, opa, aqui há um dedinho da iniquidade. Se nada é certo ou errado, pode se tornar certo. Isso que, né, a ideia de neutralidade na escola prega.
E nós nem percebemos como o nosso pensamento foi mudando, porque nós também somos bombardeados a pensar diferente. Pode passar o slide. Então aqui são algumas reflexões desse livro, Moldando Mentes e Corações. Aqui fala de uma educação diferente da educação em que nós somos formados, progressista, mas é uma educação em que o aluno, a criança, ela é educada para a santidade. E aí, entendendo o termo de santidade, é separação mesmo, tá? Santificação, separado desse mundo. Então, a educação centrada em Cristo, ela significa que todas as coisas convergem para Cristo, é igual ao versículo. Então o aluno ele vai estudar matemática e na matemática ele vai ver e descobrir as grandezas de Deus na matemática, porque Deus é imutável, assim como as grandezas da matemática. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Ele está estudando ciências e ele vai ver as grandezas de Deus na ciência, de conhecer o Criador de todas as coisas da vida, né? Desde conceitos mais simples até os mais elevados. Ele vai ver, ele vai estudar a linguagem, ele vai saber que Deus, né? O Verbo se tornou carne. Então, uma educação que gera filhos para a santidade é onde Deus está no centro, não o homem. Quando o homem está no centro, aí nós temos uma educação humanista, né? Onde nós temos todo o conhecimento. Português, matemática, ciências, religião é um conhecimento também. E aí você vê, será que é só na educação pública ou na privada? Muitas das vezes até escolas cristãs vendem um currículo cristão, mas Deus não é o centro, é o homem. E aí nós temos que estar muito cientes disso, né? Eu já li alguns materiais pedagógicos de escolas cristãs aqui em Porto Velho e eu percebi isso. Eu falei, essa escola vende como escola cristã, mas a pedagogia dela é humanista, ou seja, o homem é o centro, Deus é um detalhe que vai ser estudado numa disciplina, né? Mas nós ainda vamos ter escolas que Cristo é o centro, que Deus é o centro. Pode passar. Nossos filhos copiam tudo da gente, né? O bom e o ruim. Agora aqui eu quero passar um pouquinho da perspectiva de escolarização para a nossa responsabilidade como pai e mãe, como pais, né? Seja se você é avó ou avô que cria também ali os filhos, né? Às vezes seus netos, sobrinhos, mas a nossa responsabilidade que Deus nos deu, servir como modelo. Aqui a gente vai para uma base bíblica, agora entendendo o seguinte, né? Que Deus, Ele nos coloca como professores, como mestres dos nossos filhos. Eu lembro que a minha tia bisavó, né, tia Nininha, fala até o homem que pode falar, tia Nininha, ela sempre fala que tem uma senhora de 90 anos. Sentada ao pé dela, falava assim, tia, a senhora teve 10 filhos. E ela falava assim, minha filha, eu alfabetizei todos os meus 10 filhos antes deles irem para a escola. Quando eles chegaram na escola, na época do Murilo Braga, né, os 10 filhos dela, todos já sabiam ler e escrever. E ela, né, tinha seu esposo que trabalhava fora, ficava muito tempo fora, e ela, quando ele vinha, ela engravidava, quando ele chegava, já tinha um menino novo, né, e criando todo mundo, era desse jeito, né, e criando todo mundo ali, muita dificuldade, mas tinha muitos filhos, uma casa cheia de filhos, e os mais velhos ajudavam a criar os mais novos, e ela, né, ela passava a roupa para fora, e lavava a roupa, e botava o menino na bacia, e aí os mais novos que já estavam na época de estudar, né, sentava ali e ela estava alfabetizando eles. E aí eu penso assim, né? A gente pensa, nossa vida está tão corrida. Mas imagina antigamente, né? Como era tanta dificuldade, mas ouvindo ela falar isso, os meus filhos, quando chegaram na escola, já sabiam ler e já sabiam escrever. E hoje os nossos filhos, eles chegam no 3º ano do ensino médio e não sabem ler e não sabem escrever. Mas eles vão para a escola bem cedo. Mas qual é a palavra de Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre nossa responsabilidade, pais e filhos e irmãos. Nessa noite
é que essa palavra, que é muito pouco falada, né, nas igrejas, no geral, nos ministérios, o que está faltando em nós, enquanto igreja, né, nos aprofundarmos nesse conhecimento. O que a Bíblia fala sobre isso? Aqui há um mandamento. Porque a gente está falando de Deuteronômio, né? A gente está falando aqui do Pentateuco, a gente está falando das leis, né? A lei é boa, pura, santa. Ela fala da moral de Deus. Ela fala da santidade do Senhor. E aí ela diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E estas palavras que lhe ordeno estarão no seu coração. Essas palavras que eu lhe ordeno, aqui é o mandamento de Deus. Você as inculcarás a seus filhos. O que é inculcar? Ensinar. Mas inculcar é aquela assim, abrir a cabeça e colocar, né? Você a inculcar. Como é que a gente pode inculcar uma palavra em alguém? Falando dela todo dia. Todo dia as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Olha só, irmãos, Deus é pedagógico. Ele te diz o que fazer, como fazer. Ele te dá um mandamento que ele está explicando. Olha, você vai ensinar o seu filho o quê? A me amar sobre todas as coisas. Mas não só ensinar, primeiro ele fala, ame o Senhor. Então primeiro quem é que tem que fazer? Para eu ensinar algo para alguém, primeiro eu tenho que aprender, eu tenho que praticar, e aí eu vou ensinar. Porque se eu só falar, mas eu não tiver prática, aí o meu ensino e a minha fala não tem firmeza, não tem fundamento, não tem verdade, não tem autoridade, né? Então, a mesma coisa é o professor na sala de aula. Se ele não estudar, não praticar, não treinar, ele vai chegar na sala de aula perdido. Os alunos vão dar, ixi, esse professor não sabe nem o que está falando. Agora imagina nós, pais e mães, né? Se os nossos filhos, eles estão ali estudando, né? O bebê de meses está observando como a gente fala para falar. Se a gente grita, ele vai gritar. Se a gente fala baixo, ele vai falar baixo, né? Eles nos copiam, é aquela primeira imagem, os nossos filhos nos copiam. Então, se nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, os nossos filhos estão vendo. Acima do dinheiro, acima do trabalho, acima do emprego, acima das tristezas, das alegrias, se nós amamos o Senhor, né? E aí ele fala, olha, e eu te ordeno, você vai ensinar os seus filhos. De quem é a responsabilidade? Pode passar. É dos pais. Responsabilidade de ensinar. Gênesis, se você pode até anotar depois para vocês ler na sua casa de novo. Gênesis 18, 19 mostra Abraão ensinando seus filhos sobre o caminho do Senhor. Deus mesmo falando assim, olha, eu sei que você vai ensinar a sua casa e a sua descendência a me amar e me adorar. Eu sei, por isso que eu estou te abençoando, porque eu sei que você vai fazer isso. Né? Deuteronômio fala, exige que os pais ensinem a Torá, as Escrituras, a Bíblia, continuamente aos seus filhos, enquanto estiver na mesa, é quando acordar, é quando deitar, é quando estiver caminhando, é o tempo todo, né? Não é só em um dia, em um horário específico. Provérbios 26, 22, 6 fala, afirma que a forma como uma criança é ensinada no caminho certo, guiará por toda a vida. Ensina o menino no caminho que deve andar, para quando ele estiver, né, com mais idade, ele não vai se desviar. Então há uma promessa, né, há um mandamento de Deus aqui. E aí nós sabemos que quando nós falamos de mandamento, né, cumprir o mandamento, né, e não cumprir o mandamento, tudo há consequência. Se nós cumprimos o mandamento, nós somos abençoados. Se nós não cumprimos o mandamento, nós somos o quê? Nós não deixamos de receber aquela bênção.
Ou seja, o contrário disso é o quê? Nós perdemos essa bênção. Então, muitas das vezes a gente não está acessando as bênçãos do Senhor para a nossa família, para os nossos filhos, porque nós não estamos atentos à palavra do Senhor. Nós não estamos fiéis à sua palavra, não estamos obedecendo ao que Ele nos fala. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muitas das vezes a gente está aqui, né, na igreja, nas orações, orando, clamando, buscando do Senhor uma resposta. Senhor, o meu filho, Senhor, o meu marido, Senhor, a minha casa, né? Mas a gente está atentando à palavra do Senhor, cumprindo fielmente o seu mandamento que Ele fala aqui, né? Olha, eu estou te ordenando, faça isso. Será que nós estamos falando continuamente da palavra do Senhor, dos seus mandamentos, ensinando os nossos filhos a amar a Deus, obedecer a Deus? Ou nós estamos, né, às vezes, delegando para outro? E aí, quando as coisas ruins acontecem, né? Pode passar o slide, por favor. A educação da criança deve incluir ensinar as escrituras sagradas, o amor a Deus sobre todas as coisas e a obediência aos seus mandamentos. Se nós continuamente ensinarmos isso aos nossos filhos, desde o nascimento, desde a barriga, desde o ventre, tem chance desse menino se desviar. Pode acontecer muita coisa no meio do caminho, como aconteceu comigo, como aconteceu com alguns aqui, né? Mas a semente está lá. Entende? A semente está lá. Então, torna uma base para a vida toda. Pode passar. A responsabilidade dos pais, a responsabilidade primordial é dos pais pela educação dos seus filhos. Isso na nossa Constituição, isso é um direito natural, é um direito garantido. Por isso que é importante falar, né, que a educação, ela é um dever do Estado e da família. Esse artigo lá, ele está alinhado com a Escritura também, né? Porque é um dever da família. Não adianta só, eu já pago escola, cara, né? Ou eu já coloco o menino lá na escola, eu já faço isso. Mas e esse acompanhar, esse inculcar, esse modelo, ser o modelo, né? Gênesis fala: Deus conheceu Abraão para que ele ordene seus filhos e a sua casa a guardar os mandamentos do Senhor. Então isso é muito sério. E aqui a gente está falando de bênção e maldição. A lei do Senhor é santa, pura. Pode passar. Ensino da lei e dos valores de Deus, a palavra, ensinar do Gênesis ao Apocalipse, o que Jesus falou, os seus ensinamentos, né, os apóstolos, o que Deus falou para o seu povo. Então isso é muito importante. Em Deuteronômio 6, de 6 a 7 diz: as palavras de Deus devem estar no coração dos pais e serem ensinadas com persistência. Não é fácil ensinar, principalmente quem não quer aprender. Essa é uma fala de professor. A gente está às vezes, né, nossa, mais de 10 anos na sala de aula, e chegava lá na sala os professores, eu falava assim: meu Deus, que sexto ano difícil, né? Então, que terceiro ano difícil. A gente está lá e os meninos estão conversando, bagunçando, então é uma sala que está todo mundo apático, ninguém responde nada, e aí você passa um trabalho, passa uma tarefa, e aí fizeram? Ninguém fez, ninguém quer saber. E ele fala assim: olha, a vida ensina, né? Não vou ficar com o cabelo branco aqui com quem não quer aprender, né? Não vou ficar insistindo com quem não quer aprender. A vida ensina. Mas você, eu, pai, mãe, eu posso falar isso com meu filho? Não posso, porque é o meu filho, é a minha filha, né? Eu falo isso para o meu marido também é professor de matemática, né? Eu sou professora de português, inglês, entre outras. E aí ele falou assim: eu dei uma aula ontem, ninguém queria saber de nada. E a gente estava bem na semana de provas do Luiz Fernando,
né? E aí eu falei assim, olha, e aí foi ensinar o Luiz Fernando, já estava cansado, sem paciência. Eu falei, olha, esse daqui a gente tem que ter muita paciência, porque é nosso filho, entendeu? É nosso filho, é a responsabilidade que Deus nos deu. Então, assim, saber que essa responsabilidade vai ser cobrada de nós. Pode passar. Então, é ensinar com persistência. Orientação e discernimento. O objetivo é guiar as crianças no caminho certo. Provérbios 22 fala: ensina a criança no caminho que deve andar e, ainda quando for velha, não se desviará. Provérbios, né? Então a gente pensa assim, será que vale a pena insistir com aquele filho, né? Que às vezes mesmo, né, já com idade, né, mães que já têm filhos já adultos, pais que já têm filhos adultos, né? Continua com insistência, com persistência, buscando o Senhor em primeiro lugar, né? Que o Senhor é a fonte de toda sabedoria. Pode passar. Modelagem e exemplo. Essa foto eu escolhi ela para lembrar que o culto familiar, o estudo, né, sentado à mesa, pai, mãe, avó, quem tiver, chamar as crianças na refeição, falar assim, vamos estudar a palavra juntos. Né? Muitos aqui pegaram, eu lembro no início do ano, o pastor sempre distribui ali aquela folha de leitura da Bíblia, né? Quantos aqui estão lendo, fazendo ali aquela leitura bíblica, amém, com a sua família, né? De colocar, olha, esse ano nós vamos ler a palavra toda, todo mundo aqui de casa vai ler de Gênesis a Apocalipse, vocês vão saber tudo, né? E renovar o propósito a cada ano, ter seus filhos firmados na palavra. Né? Porque uma coisa é certa, irmãos, pode acontecer de tudo, mas se acontecer uma força maior, né? Os nossos, assim, os filhos, os primeiros, os familiares da casa, né? Nossa responsabilidade primeira, a gente tem que estar muito próximo deles, né? E saber que eles estão guardados, que eles estão firmes na palavra. E essa imagem fala muito ali. Não adianta apenas querer que os filhos venham para a reunião da igreja. Certa vez eu ouvi uma palavra que falava assim: existem 3 altares na família, né? O primeiro altar é o do casal, é o quarto, a cama do casal, é o primeiro altar. O segundo altar é a mesa da família. E o terceiro altar é aqui na comunidade, aqui na congregação, né? Então, o primeiro altar, ele tem que estar bem, ele tem que estar em pé, porque o altar do casal, da cama, vai refletir na mesa. Então, fala assim, muitos dos problemas que você tem com filhos, na verdade, é porque o casal está com problema, é na cama que está com problema, né? E aí tenta resolver na mesa. Para você, o altar da mesa, a mesa é sagrada, é ali a comunhão com os filhos. Né? E aí depois, se você está bem ali no altar da mesa, né, está bem no altar do casal, vem para o altar da congregação, com, né, comunhão com o Senhor e com todos. Então, primeiro é a casa, a mesa, né, o casal, a mesa, as famílias, os filhos, a congregação. Uma coisa está ligada à outra, a família. Os pais devem amar a Deus e incluir esses valores nas crianças através das suas ações. Pode passar. E a disciplina ela é importante. Corrigir. Provérbios fala, né? Aquele que poupa a vara aborrece seu filho, mas quem o ama a seu tempo o castiga. Duro, né? Essa palavra de hoje. A gente está vendo tantas outras coisas ensinando, né? Filosofias positivas, educação positiva. É tão positiva que hoje os filhos estão batendo nos pais e os pais perdendo a autoridade com seus filhos. Efésios 6,4 fala: os pais são instruídos a criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Se está faltando disciplina, se está faltando admoestação, então a casa está um caos. E a gente sabe que está um caos. E sabe onde é que isso se reflete?
lá na escola, lá na sala de aula, onde eu mesmo, né, tive alunos de 6º, 5º ano que não obedeciam, não reconheciam autoridade de diretor, de professor, de ninguém, sabe? Eu ficava assim, meu Deus do céu, como deve ser essa pessoinha em casa, né? Se não reconhece a autoridade de pai e mãe, não reconhece a autoridade de ninguém. E aí meu professor, meu marido é policial também, ele foi fazer uma palestra numa escola, num distrito, e aí os meninos, assim, nem a autoridade da polícia eles respeitavam. E a diretora desesperada, assim, não, policial, por favor, eu quero que ensine aqui para eles ordem, né, no estudo, porque a diretora estava desesperada. Aí ele falou assim, mas se não vem o ensino da disciplina de casa, entende? Então não dá para a gente delegar. Entende? Tudo isso é por isso que a gente vai entendendo, à luz da palavra, por que a nossa sociedade está ficando um caos, né? Porque a gente não pode delegar a nossa responsabilidade que Deus nos deu por causa do trabalho, porque tem que conseguir dinheiro, por causa disso, porque a mulher está sozinha e como é que vai fazer, né? Se nós temos filhos, e agora com a Isabela eu tenho mais consciência disso, às vezes, né, tem tanta coisa para fazer, mesmo as coisas de casa, e ela acorda e demanda, e mamar e tudo, eu olho para ela e falo assim, oh minha filha, mas você é o mais importante de tudo, né? E aproveitando cada segundo, porque passa tão rápido essa fase, né? Tão gostosa, tão difícil, é tão dolorido as noites e tudo, mas aí eu olho e falei, meu Deus, mas passa tão rápido, mas a gente não pode delegar, pode passar. Então vamos refletir, né? Para finalizar. Essa é uma palavra do apóstolo que fala lá em 1 Timóteo 5:8. E é uma palavra dura, né? Que fala assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. É para a gente refletir mesmo essa palavra. Porque primeiro, né, eu trago aqui uma reflexão acadêmica, mostrando como é que está a situação da escola, da educação, da escolarização, né? O que Deus fala para nós, enquanto seus filhos, enquanto, né, sua igreja que congregamos, qual é o mandamento do Senhor, qual é a instrução dele, olha, faça assim que vai dar bem, né? Siga, ensina, me ama, e ensina seus filhos a me amar acima de todas as coisas, com toda a sua inteligência, com todo o seu intelecto. Ensina ele, inculca, persista, não desista. Não é fácil, mas Deus nos dá graça, né? Por isso que a gente tem que amar o Senhor primeiro, para poder ensinar os nossos pequeninos. Mas se depois de ouvir tudo isso, ainda assim a gente, não, que nada, né? Eu tenho tantas coisas, tantas ocupações, é meu trabalho, é minha vida secular, é isso, minha faculdade, aquilo outro. Não, vou deixar isso para depois, Deus conhece o meu coração. Não, irmão, não se engane. Deus não tem compromisso com o seu coração, que não tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra dele. Entende? Se você tem compromisso com ele, se você o ama, você será abençoado, você será guardado, sua casa será guardada, porque você é um filho obediente. Então ele tem um compromisso com você. Agora, se nós ignoramos a sua palavra, nós vamos sofrer as consequências, infelizmente. Entende? E aqui é uma reflexão mesmo, olha, porque ele fala de fé e fala de obra. Não é só fé. A fé sem obra, ela é morta. Ele fala assim, que se você não cuida da sua própria casa, né, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, né, dos seus parentes, você negou a fé. Negou. É pior que um descrente. É uma coisa para a gente refletir como igreja, né? Porque a nossa igreja, os nossos jovens, as nossas crianças, as nossas famílias, elas devem estar alicerçadas. Se está faltando alguma coisa, a gente precisa rever, refletir, vamos ajustar.
né? E vamos firmar, né? Começando da nossa casa, começando dos nossos relacionamentos, esposa, marido, de filhos, e aí vem para a congregação, né? Então, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria família, né? Negou a fé e é pior que um descrente. Pode passar. E aí é para a gente orar. Agora eu quero só mostrar uma sequência para vocês, para a gente aplicar. Porque depois de ouvir tudo isso, e agora? Como é que a gente vai aplicar? Eu quero, né, finalizar aqui com vocês, dando assim um ânimo, né, uma palavra, uma injeção assim, de ânimo para vocês, de alguns exemplos, né, de mães. Mas também serve para eu comecei falando de pais, né, agora mães. Que essas mulheres não foram só mães, elas foram chamadas. Clica nessa imagem, por favor. Nessa imagem aqui, clica aí, isso. Agora tu abre para finalizar. Tu vai passar esse carrossel, tá? Acho que dá para vocês verem aí. Só maximiza a tela. Consegue maximizar a tela? No verdinho aqui. Aí tu vai passar aqui, tá? Só para vocês verem aqui, eu achei tão legal esse carrossel e eu acho que fecha assim para a gente sair daqui, né, com um ânimo novo, sabe? Deus, uma palavra para fortalecer o nosso coração. Pode passar. Maria não era só pura, ela era disponível e por isso ela foi preparada para carregar o Filho de Deus, chamado sem preparo, né, viria um peso, mas ela respondeu, olha a resposta dela: eis-me aqui, Senhor, né? Eis a tua serva, aqui a tua serva, Senhor. Então Deus colocou, né, uma vida, uma responsabilidade nas suas mãos. Qual é a nossa resposta para o Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Pode passar o próximo. Joquebede não gerou, volta um pouquinho. Joquebede não gerou apenas Moisés, ela escondeu, protegeu, arquitetou a salvação de liberdade de Israel. Missão de mãe, também uma visão de futuro. Pode passar. Antes de ter Samuel nos braços, Ana já o entregava em oração. Ela não queria só um filho, ela queria cumprir um propósito com ele. Pode passar. Timóteo não aprendeu tudo com Paulo. Ele aprendeu primeiro com a sua mãe Eunice, com a sua mãe e a sua avó. Olha, lembra lá da fala da minha tia-avó, né? Que aprendeu, ensinou os filhos a ler e escrever antes de ir para a escola. Aqui Timóteo, discípulo de Paulo, ele aprendeu com Paulo. Você já conhece as Sagradas Escrituras desde a infância, com a sua mãe e com a sua avó. Pode passar. Ser mãe, e acrescento, e pai, não é sobre gerar filhos, é sobre carregar futuro. Ser mãe e pai em Cristo, é ser chamados para ir preparados e serem enviados também. Até aí, tá bom? Então, vamos ficar em pé, né? Vamos encerrar aqui essa palavra.